Bora bater um papo cabeça, mulher? Me conta aqui uma coisa. Na sua opinião, ler autoajuda é ruim? É chato? O que você acha, Betônica? O que você acha? Vamos conversar um pouquinho sem tampar o microfone da dona, né não? Primeira coisa, existe uma categorização do que é uma boa literatura e do que é uma má literatura. Começando com a denominação. Quando a gente fala assim, livro de autoajuda, a maioria das pessoas já fala, ih, não quero, não preciso, não gosto. E é por isso que eu sempre prefiro falar sobre livros de desenvolvimento pessoal, livros de autodesenvolvimento, porque não é uma autoajuda. Não é que você está se ajudando, é que você está aprendendo coisas e ferramentas e conhecimentos que podem te ajudar a desenvolver, que podem te levar para um próximo nível. Mas assim, já existe na literatura em si, assim, na prática da leitura, o que eles consideram como alta literatura ou literatura de qualidade e aquilo que, na opinião da maioria das pessoas, não é tanta literatura de qualidade. A autoajuda, vamos dizer assim, não é considerada algo inferior como o romance, por exemplo. Muito romance, muita fantasia é considerada lixo literário mesmo. Infelizmente, para mim tudo que é livro, tudo que é leitura é válido, mas infelizmente existem cabeças aí de pessoas que são mais tradicionais que vivem dizendo que isso não é literatura, que aí não é legal, que não é útil, que saber disso não é importante, e coisas que eu discordo veemente. Mas assim, parece que se você gosta de desenvolvimento pessoal, você é quadradona, você é uma chata e você é coach. Infelizmente, o mercado do coaching dominou aí essas paradas do mal falado e do mau caratismo. E realmente, quando você fala coaching, você já vira o seu olho mesmo. Por isso que eu nem gosto também de falar sobre essas ferramentas, sobre esse tipo de trabalho, porque eu primeiro, não tenho conhecimento, segundo, eu também tenho certa resistência com esse tipo de trabalho. Mas quando a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, a maioria das pessoas tem esse preconceito, essa ideia de que vai ser chato, que vai ser inútil, que vai ser difícil de ler e que é maçante. Estão errados? Não, não muito, mas esse é um pensamento antigo. Eu digo antigo porque, no passado, os livros de desenvolvimento pessoal realmente eram considerados autoajuda e não por um motivo qualquer, assim, simplesmente porque eles eram extremamente chatos, extremamente técnicos e extremamente voltados para um público específico. Por exemplo, finanças, outro exemplo, liderança e administração de negócios, ou religião, ou espiritualidade. Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de livros que são taxados como autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal ou autoajuda, que são na verdade compilados incríveis de conhecimento e de teorias que estão há anos sendo estudadas e que finalmente foram divulgadas. Foi o caso de vários dos que eu já mostrei aqui para vocês, como Outlive, como a taxonomia de Bloom e assim por diante, que não são livros de desenvolvimento pessoal, são livros de não ficção que trazem uma teoria, mas que não se encaixam ali dentro do que eles são hoje considerados como desenvolvimento pessoal. E eu percebo, gente, assim, que saco é você viver no mundo de 2026 com discussões de minúsculas causas na internet. Pessoas querendo dizer o que é literatura de verdade, o que não é literatura, o que pode ser considerado uma leitura válida, o que não pode ser considerado como uma literatura válida e saudável. E ela tá deitando cada vez mais em cima de mim, mas eu espero que não esteja atrapalhando o microfone. E realmente é um saco você conviver com pessoas que estão o tempo inteiro te julgando. As pessoas deixam até de ler ou de mostrar o que elas estão lendo por conta desse julgamento. Eu mesma lancei aí um clube do livro de livros, né, de desenvolvimento pessoal, já falei aqui com vocês sobre, já expliquei o porquê, já falei, enfim, vários vídeos sobre por que eu gosto tanto desse estilo literário e como que eu enxergo esse mercado, mas a maioria das pessoas ainda olha e fala, meritocracia, posicionamento errado, politicamente correta. Só que não é isso, gente. Quando você lê um livro, você lê primeiro para fazer novas sinapses cerebrais,
Segundo, para formar o seu próprio ponto de vista. Então, muitas vezes vão ter inúmeros livros, inclusive o do mês passado do nosso clube, que foi O Poder do Subconsciente, tá aqui em cima, vocês vão ver. Mas esse livro foi um livro que eu não gostei, que eu tirei coisas positivas assim, tipo... Você ativar o poder do seu subconsciente, sim, mas que existe um discurso lá dentro extremamente problemático de que é só você pensar positivo, é só você ativar o seu poder do subconsciente, tudo vai acontecer. Como se as coisas fossem chegar assim pra você, e isso não é verdade. Na minha visão, isso não é real. Então, a leitura de qualquer livro, seja de desenvolvimento pessoal, seja de livros literários, assim, clássicos, romances, trash, new adults e assim por diante, fantasia, a leitura de qualquer texto, literário ou não, ela não serve para ser tratada como a verdade absoluta, ela serve para te ajudar a criar o seu ponto de vista e a sua opinião sobre determinado tópico. E a gente entra numa segunda discussão, que é o clássico é uma literatura de elite. O autodesenvolvimento é uma literatura de elite, o romance e a ficção são literaturas de baixo qualidade. E aí também uma coisa que eu não concordo. Ah, mas quando você lê livros estilo desenvolvimento pessoal, religiosos, eles fazem sentido. Falando sobre espiritualidade, Café com Deus Pai, XYZ, faz todo sentido porque você está exercitando a sua fé. Mas esse outro estilo literário, onde você cria conhecimentos diferentes, não é tão legal, não é tão elitizado. E aí você pensa que em toda a manifestação social e cultural, a gente tem um padrão do que é elitizado e do que é visto como coisa de pobre. Tem até um livro sobre isso, né? Coisa de rico, coisa de pobre também, que eu gostaria muito de ler, inclusive. E aí, de novo, é um livro contemporâneo que fala sobre uma situação social. É visto como autoajuda? É visto como desenvolvimento pessoal? As pessoas ficam aí nessa briga para generalizar o gênero literário. E aí é muito complicado. Quem é você? Quem sou eu para dizer o que é clássico, o que é alta literatura, o que é baixa literatura? Quem é você ou quem sou eu para dizer o que é chato, o que é legal? É extremamente pessoal. O que não dá para acontecer, a gente tem um movimento literário enorme que fala que se você lê desenvolvimento pessoal, você é uma pessoa quadrada, que não liga para minorias, que você vai pro papo de coaching e X coisa. E que se você não lê, você também não é inteligente, não é culto, não procura conhecer sobre outras coisas e você não é tão superior quanto eu que leio. A gente não pode ter essa divisão. Infelizmente, o nosso mundo inteiro está polarizado, mas isso precisa ser discutido. A gente precisa trazer vídeos longos, seja no TikTok, seja aqui no YouTube, para que a gente possa discutir até onde entra esse limite do que eu acho que é a minha opinião e o que eu acho que é uma ofensa a outra pessoa. Um livro pode ser extremamente simples e transformar alguém profundamente. Do mesmo jeito que um clássico de extrema, altíssima literatura pode ser péssimo e trazer discursos extremamente problemáticos, como vários que a gente já viu até hoje. Não é à toa que Monteiro Lobato está sendo cancelado, não é? Assim, na minha honesta e sincera opinião, o problema não é o gênero autoajuda, não é o livro em si. É você exercitar a sua leitura de forma rasa, independente do livro, do gênero, do texto que você está tendo contato. Se você só lê o livro, fecha, põe na estante e vai pro próximo, ou se você lê simplesmente porque estão te obrigando a ler um livro que você nem quer ler, nem acha que vai ser interessante, nem faz sentido para você, é óbvio que você não vai gostar, é óbvio que não vai fazer sentido nenhum, é óbvio que você vai achar aquilo ridículo. Não dá pra gente normalizar esse consumo excessivo que tá tendo de literatura e de livros como um consumismo absurdo, tipo, eu preciso ter 1 milhão de livros pra ler na minha estante, eu quero deixar aqui na minha estante porque isso vai fazer com que eu pareça mais culta, ou mais especial, ou mais inteligente do que os outros. Do mesmo jeito que a gente tem que parar de rotular que as pessoas que leem mais são mais inteligentes, são mais cultas. Não é sobre isso. Mais culto e mais inteligente são aqueles que não fazem leituras rasas, que leem as páginas e conseguem criar pensamentos novos a partir daí. Que lê, por exemplo, O Poder do Subconsciente e consegue pensar, nossa, isso aqui pra mim não faz sentido. Então, boa parte do livro é legal, mas boa parte também não faz sentido.
é legal e interessante em alguns momentos, mas em outros também não concorda com o que eu acredito. E que isso seja aceito não como um hate, não como uma opinião 100% negativa, mas como um ser humano criando novas sinapses, criando novas formas de ver o mundo. E dividir isso com as outras pessoas, porque é para isso que as redes sociais literárias existem, né? Pra gente trocar conhecimento, pra gente conversar sobre assuntos que estão dentro aí da literatura, dentro desse universo ou de qualquer outro universo. E no geral, por que que muita gente acha a leitura chata? Não só desses livros, mas no geral mesmo da literatura. Primeiro, porque começou errado, escolhendo um gênero que não faz sentido, provavelmente foi obrigado a ler na escola. Segundo, porque segue essa máxima que eu já disse pra vocês. Se ler autoajuda é culto, todo mundo tá lendo, eu também preciso ler. E aí acaba tendo um monte desses livros aqui encalhados na estante, se frustra e acha cada vez mais chato, porque não tá no timing, no momento de ler aquela história, de ler aquele livro de autodesenvolvimento, e aí se perde completamente na história. E aí a gente vai para um ponto que é, ninguém começa pegando o maior peso na academia, por exemplo. Você começa pegando o peso que você aguenta e que você acha que faz sentido pra você, seja com a presença de um instrutor, seja com você ali testando os pesos na sua mão mesmo. Você sabe que se você pegar um peso gigante, das duas uma, ou você não vai conseguir sustentar, ou você vai ter uma lesão grave. É a mesma coisa com a leitura. Se você pega um livro que não faz sentido pra você no momento, das duas uma. Ou você vai sofrer para sustentar a leitura desse livro, ou você vai abandonar e vai falar, essa leitura não é para mim mesmo. O que para mim poderia ser uma lesão grave, tá? Então, pensando nisso, talvez a maioria das pessoas ache a leitura chata, não só de desenvolvimento pessoal, mas de outros livros, mas aqui especialmente focado em desenvolvimento pessoal. Muita gente acha chato porque pegou o livro que não faz sentido. Então vamos supor que você é uma pessoa que ama fazer comprinha, que adora ir no shopping, nunca leu nada na vida, quer tentar ler seu primeiro livro de desenvolvimento pessoal, ama fazer comprinha e decide ler o Essencialismo. Você vai gostar? Não. Porque lá fala justamente para você ter só aquilo que faz sentido. Para você tudo faz sentido, para você comprinha é uma terapia. Então vai fazer sentido você ler aquele livro naquele momento? Talvez não. Talvez vai fazer mais sentido você pegar um livro sobre mentalidade, tipo Mindset, ou O Poder do Hábito, que seja mais legal e mais útil, que converse mais com você do que um livro que fala que o que você faz o tempo todo tá meio que errado. Não é tão interessante, não é tão relevante assim. Entende? Então, o momento que você faz essa escolha literária também do livro de autodesenvolvimento é extremamente relevante. E quando a gente está falando sobre escolha, a sua influência dentro dessa escolha também é muito grande. Por exemplo, às vezes você está em um ambiente onde todo mundo leu, sei lá, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E você não leu ainda. Você vai pegar pra ler e você acha péssimo, extremamente meritocrata, extremamente nada com nada, super raso, super nada a ver. Você não vai conseguir discutir sobre esse livro lá se não forem pessoas que aceitam a opinião contrária. Você não vai conseguir ter uma discussão saudável se as pessoas não forem simpáticas e entenderem que gosto cada pessoa tem o seu. Então, quando você está num ambiente inserido sobre desenvolvimento pessoal e que as pessoas leem desenvolvimento pessoal, fica muito mais fácil para você conversar se você sente que é um ambiente aberto. E aí pensa, vale a pensar, né? O que a gente falou nos vídeos anteriores, a gente já tem falado um pouco sobre isso, né? Vale a pena você pensar no ambiente em que você tá. O ambiente que você tá influencia completamente o que você faz na sua vida. Lembrando que o melhor livro e a melhor companhia é aquela que faz você querer continuar tendo hábitos bons, faz você querer continuar lendo, faz você querer continuar tendo conversas relevantes e interessantes. Sem contar um outro ponto importantíssimo, né, gente? Com a internet virou um caos, assim, uma dificuldade absurda para todos nós lermos. Até quem já tinha o hábito da leitura, quem tem o hábito da leitura, tá sendo muito difícil ler. Teve um mês aí, por exemplo, que eu li 12 livros. Durante o mês de maio, eu li 2. Eu custei, na verdade, a terminar 2. Estou custando a terminar o terceiro e eu não acho que eu vá conseguir antes de terminar um mês, entende? E assim, pra mim isso é muito pouco, porque eu tenho um ritmo literário alto. Mas a internet e os eventos do mundo, tanto de dopamina barata que a gente tem recebido com vídeos curtos, tem atrapalhado também a nossa experiência, a nossa capacidade de pensar e de criar novas sinapses, criar novos pensamentos e
criar opiniões está sendo comprometida, porque a gente realmente não vê sentido, a gente tem preguiça de pensar e assim, é real, não é só sobre uma prova de português e a interpretação de texto dos adolescentes, não. É sobre pessoas da minha idade, da sua idade, mais velhas, mais novas, tá todo mundo com esse excesso de informação e excesso de respostas rápidas. A gente não tá conseguindo parar e pensar, tipo, poxa, isso combina com aquilo que eu li há 5 anos atrás ou há 5 dias atrás de um outro evento que eu poderia juntar e fazer X conexão por causa de YZ. A leitura meio que obriga que a gente permaneça em uma ideia por mais tempo que a internet nos obriga. E aí a gente tende a ficar com preguiça. Infelizmente, a gente tende a ficar preguiçoso, sem querer fazer isso acontecer, sem criar percepções novas, e aí, consequentemente, a leitura de uma página pra gente já fica difícil demais. Então, a importância de você não desistir tá justamente aí. Se você é uma leitora nova desse estilo literário, saiba que você precisa insistir. Se você não insistir, mesmo que no livro que você esteja achando mais ou menos, que esteja dentro de um tema que te interesse, mesmo se você não insistir, vai ser extremamente difícil que você finalize. Insista. E lembra disso, que você pode sempre encontrar um espaço onde ler autoajuda não é ruim. Que ler autoajuda não é difícil, não é chato, não demanda. E é um espaço seguro que você pode pensar e criar pensamentos e colocar a sua opinião e expor o que você acha sobre aquele livro de forma extremamente segura. Seja um clube do livro, seja uma conversa com uma amiga, ou até mesmo conversando com pessoas da sua família, pessoas que você já sabe que gostam de ler, pessoas que já têm o hábito da leitura e pedindo a opinião deles também sobre isso. Para concluir, nessa miscelânea de coisas que a gente conversou aqui hoje, talvez o problema não seja exatamente a leitura ou o estilo autoajuda literário. Pra mim, ler autoajuda não é ruim, pra você pode ser que seja, pode ser que esse vídeo te trouxe alguma discussão, algum pensamento diferente. Eu queria muito que você colocasse a sua opinião aqui nos comentários, pra gente seguir trocando, pra gente seguir conversando. E é isso, assim, se inscreva aqui no canal se você quiser ter mais discussões como essa, sobre o universo literário, sobre livros, sobre ideias, sobre opiniões. Conte comigo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário também e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!